tudo, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, tá? Nessa aula nós vamos aprender a criar formulários em HTML. Para quê? Para coletar dados do usuário de maneira que é eficiente. Nós vamos explorar o que é a tag form. E nós vamos ter o que? Os seus principais elementos. Por exemplo, o input, o textiário, o select, entre outros, tá? Então, nós vamos aprender a utilizar diferentes tipos de entradas, seja ele o texto, o e-mail, a senha, um botão de envio, um botão para receitar, a caixa de seleção, botão de opção, não importa, tá? O importante é que a gente possa sair dessa aula sendo capaz de construir o quê? Formulários completos, tá? E funcionais para diferentes aplicações web, tá? Bem, dito isso, eu criei aqui a nossa pasta chamada formulários, tá? E dentro dela eu criei o nosso arquivo aqui, index.html, que eu já abri ele aqui, tá? É só você vir aqui, tá? Aonde você está fazendo aí o seu projeto. Eu entrei aqui dentro da nossa pasta formulário e abri a nossa página web, tá? Bem, dito isso, bora lá. Eu vou criar a nossa estrutura básica da página web. Então, eu vou apertar Shift, ponto de interrogação, vou dar Enter e ele traz para mim o quê? A nossa estrutura básica da nossa página web. E dito isso, é importante eu falar uma coisa para você. Se você não assistiu a primeira aula, aonde eu explico sobre a estrutura básica da página web, aonde eu indico algumas extensões que eu acho que é útil para nós programadores estar utilizando para facilitar a nosso dia a dia na hora da gente estar digitando e programando, é bom ver esse vídeo. Por que é bom ver esse vídeo? Não é só pelas extensões em si, porque é muito bom ter essas extensões instaladas, porque vocês vão ver que eu programo aqui e é rapidinho, eu faço as coisas. Por quê? Porque as extensões instaladas aqui me facilitam na hora de eu digitar o código. Bem, mas também por causa da estrutura. Eu expliquei linha por linha, tá bom? Eu falei para vocês o que vai na cabeça da nossa página web, o que vai no corpo da página web, tá? Eu falei sobre cada elemento, tá? Da nossa estrutura da página web. Então, vale a pena ir e assistir essa aula, tá? Dito isso, bora para a aula, tá? Eu já falei que eu não vou ficar explicando, né? Já expliquei naquela aula e eu só iria o quê? Cada aula eu explicaria só sobre o que nós iríamos fazer. Não ia ficar voltando nas aulas que já passei, tá? Então, bora lá. Vou colocar aqui PTBR. Vou colocar aqui o título como formulários. Mas eu vou explicar aqui rapidinho, tá? Porque eu não gosto de deixar as coisas meio sem as pessoas entenderem, né? Então, vai que alguém não passou na primeira aula, então eu vou explicar. Aqui nós estamos iniciando o documento HTML, tá? Então, eu estou definindo um idioma como português do Brasil, tá? Então, isso vai ajudar o quê? O nosso navegador, tá? Ele, na hora que ele for fazer a parte de leitores de tela, ele interpretar corretamente o nosso conteúdo. E aqui é o título que vai aparecer aqui em cima, tá? Então, nós podemos ver que quando eu recarreguei a página, ele apareceu aqui o nosso título, formulários. Bem, dito isso, tem nada aparecendo, porque no corpo da nossa página web, eu não coloquei nada, por isso não tem nada aqui, tá? E é aqui que tudo vai começar. Bem, bora lá. Preste atenção, tá, gente? No que eu vou estar explicando, porque tem coisa que eu não vou ficar repetindo para não ficar aquela repetição toda hora, tá? Então, presta bem atenção aqui, tá? A gente tem a tag form, tá? E a tag form, gente, a gente vai estar criando o quê? Um formulário, tá? E eu posso dizer para ele para onde ele vai estar sendo enviado, tá? Para onde ele vai enviar os dados, tá? E aí eu posso dizer para ele aqui no Act, tá? Que você vai estar enviando esses dados. Eu vou falar para ele que ele vai enviar para enviar. Bem, eu não tenho esse caminho, tá? Então, ele não vai enviar para lugar nenhum, porque quando ele tentar fazer o envio para esse local, não vai encontrar, tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui para ele, olha, eu estou criando um formulário que enviará os dados para a URL enviar, tá? E aí, eu tenho mais um atributo aqui, que é o método. E aí, eu posso utilizar o método post, tá? Bem, o que eu quero dizer? O que eu estou querendo dizer para ele, olha, agora vamos ler completamente isso aqui, tá? Eu estou criando um formulário que vai enviar os dados para o URL enviar
usando o método POST. E o método POST, ele significa o quê, Jéssica? Ele significa que os dados serão enviados de forma oculta, sem aparecer ali na nossa URL, entendeu? É isso que isso aqui significa. No nosso caso, não vai ser enviado para o enviar, porque na hora que ele for enviar, isso aqui não existe, tá? Mas eu estou mostrando para vocês o que é que tem, o que significa cada coisa aqui, tá? Bem, dito isso, bora lá, tá? O que eu vou fazer? Quero criar aqui o nosso formulário. Eu quero colocar aqui um label, um rótulo, uma mensagem, tá? Por exemplo, eu quero ter aqui a palavra nome e na frente dela eu quero ter um campo de input, de entrada de texto para o usuário digitar o nome dele. O que eu faria, tá bom? Eu posso vir aqui e criar, chamando a minha tag label, tá? E colocar aqui nome. E dentro do for, eu vou dar o mesmo nome, então vai se chamar nome. Bem, bora lá, vou explicar, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou criando um rótulo para o nosso campo nome, tá? E eu tenho aqui o atributo for, que vai o quê? Vai conectar esse rótulo campo correspondente. Então, preste atenção. O que eu estou colocando aqui, eu vou ter que colocar no meu campo de input, tá? Porque ele vai fazer uma conexão, tá? Ele vai conectar esse campo com o campo correspondente. Bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar um input, tá? Por quê? Porque eu quero pegar o quê? O nome do usuário. Então, pensa comigo. Se eu quero que o usuário digite algo para mim, e nesse caso é texto, ele vai ser do tipo que text, tá? Então, ele já tem aqui, ó, tem um input que ele é do tipo text, tá? Se eu rodar aqui, primeiro tem que salvar, né, para ele poder carregar. Se eu rodar aqui, eu vejo que eu tenho um campo de input onde eu posso digitar alguma coisa. Bem, só que aqui eu posso ainda passar, eu posso ter dois atributos, tá? O ID e o name. Bem, eu vou utilizar o mesmo nome que eu utilizei aqui, tá? Vou colocar nome e nome. Vou conectar eles, tá? Bem, bora lá. O que eu estou fazendo? Vou ler isso aqui para vocês de uma maneira que vocês possam entender, tá? Então preste atenção, porque eu vou explicar isso. Como a gente vai estar repetindo isso, né? Só mudando o tipo ali para e-mail, para senha, para idade, né? Então o tipo vai ser, tipo, sei lá, para senha, um password, para idade, um number. Eu vou ficar explicando esse negócio de ID e nome, porque eu já vou explicar agora. E aí vocês gente, faça um comentário, tá? Comente aí o que isso significa, porque aí vocês já vão entender e por demais, tá? Eu crio um comentário. Bora lá, vou explicar. O Jéssica, você está fazendo aqui nessa linha? Que eu estou criando um campo de texto, ao tipo texto, tá? Onde o usuário ele vai poder o quê? Digitar o nome dele. Não é o intuito disso, né? Para ele poder digitar o nome dele. Então, é para isso que eu estou criando, tá? Tá, mas e o ID e o name? São atributos, tá? E eles são usados para identificar o quê? O campo no código e no envio do formulário. Então, gente, quando esse formulário for enviado, né, a pessoa que vai receber lá, ele vai poder acessar, tá bom? O que o usuário ele digitou, tanto pelo o atributo name, pelo atributo ID. Então, ele vai poder acessar isso. Então, ele pegando aqui o atributo name, ele vai ter o que o usuário ele digitou, tá? Então, o ID e o name, esses atributos, eles são usados para identificar o campo no código e no envio do formulário, tá? Bem, a gente vai utilizar também aqui duas tags, uma tag chamada BR, tá? Isso aqui é para pular linha. Então, eu vou pular duas linhas, tá? Então, bora lá, tá pronto. Vamos lá, para a gente ganhar tempo, o que eu vou fazer? Eu vou copiar e vou colar. O próximo aqui vai ser de e-mail. Então, eu vou colocar aqui e-mail. Que no nosso for, eu vou mudar para e-mail. E eu vou colocar tanto e-mail aqui, quanto e-mail no name, tá? Então, eu vou dar o mesmo nome. Gente, dê nomes que
diz respeito ao que você está fazendo. Se a gente está criando um campo e-mail, então não adianta eu colocar aqui uva. Uva não condiz com o e-mail, tá? Então, dê nomes que condiz com o que você está fazendo. Então, o campo é para e-mail? Coloque e-mail. É simples, fácil, claro, e qualquer pessoa que olhar vai entender que você está criando, tá bom? Um campo aqui para quê? E-mail. Então, o tipo dele ser e-mail, tá? Agora, o tipo, gente, é e-mail mesmo, tá? Então, aqui o tipo é e-mail, aqui para texto é text, tá? Então, isso daqui são nomes que você pode estar dando. Aqui no tipo é o tipo realmente do campo, tá? Vou rodar aqui. Aqui eu vou colocar letra maiúscula. Pronto, vai ficar bonitinho. Pronto, tudo no mesmo padrão. Bora lá. Eu estou criando aqui, gente, o quê? Eu estou criando um campo de entrada para e-mail, tá? Então, o navegador, ele vai verificar se o usuário ele digitou um e-mail válido. E um e-mail válido é o quê? Um e-mail válido, gente, é de uma maneira simples, né? Explicando de uma maneira simples. O usuário digitou uma ou mais letras antes do arroba. Depois ele verifica se tem um arroba. Depois ele verifica se o usuário digitou o algo depois. E se depois teve um ponto. E se depois ele digitou mais alguma coisa. De uma maneira assim, gente, bem básica, assim mesmo, só para entender o que é um e-mail válido, tá? Então a gente vê que isso aqui é um corpo de um e-mail válido. Por quê? Porque eu tenho algo, eu tenho um arroba, eu tenho algo, eu tenho um ponto e eu tenho mais alguma coisa. Então aqui eu tenho um escopo de um e-mail válido, tá? Então esse é o escopo de um e-mail válido. Bem, dito isso, bora para o próximo. Agora nós vamos falar sobre senha. Então a gente vai fazer um campo aqui, um label senha. Vou colocar aqui senha. Vou colocar aqui e aqui senha. Então eu vou apertar Ctrl D que seleciona ambos, tá? E aqui eu apago e coloco senha, tá? Qual é o tipo? Para senha, gente, é password, tá? O tipo é password. Vou rodar aqui e nós vemos que tá aparecendo o que? As bolinhas. Bora lá. Esse input aqui, Jéssica, o que ele significa? Bem, ele significa que eu estou criando um campo de senha, porque é o tipo aqui password, tá? E o que o usuário ele vai digitar aqui, como a gente viu, será o quê? Escondido, pontos ou asterisco, tá? Então ele está tornando essa senha, não a senha em si segura, mas escondendo o que o usuário está digitando, tá? Aí, para tornar a senha segura, são regras de programação que você vai ter que fazer no seu código lá, né? Quem vai receber isso vai lá tratar isso para que seja gravado, se for gravado, né, num banco de dados, ele vai de uma forma segura lá, né? Ou quem construiu o banco de dados já faz o tratamento lá. Aí vai depender da regra de negócio da empresa onde você trabalha, né? Cada lugar trabalha de um lugar, né? O front-end vai ser responsável para pegar esse dado e tratá-lo e transformá-lo de uma maneira, deixando ele de uma forma segura para ser salvo lá no banco de dados, ou em outras empresas, o próprio banco de dados, né? Então a equipe de back-end, ele já estrutura todo o banco de dados, que quando a senha ela é enviada, antes dela ser salva lá, ele já é modificado e tratado de uma forma para manter o que é para criptografar, né? Assim que chama, né? Criptografar a senha. Então a senha ela vai sendo salva lá no banco de dados, já criptografada, mas todo esse processo é feito lá no banco de dados. Então, aí é o que eu estou falando, gente. Vai depender de onde você vai trabalhar, ou da regra da sua empresa, entendeu? Então, tem empresa que acha melhor fazer todo esse processo lá no banco de dados, tem empresas que acham melhor que a equipe de programadores de front-end já faz toda a parte de criptografia de senha e já envia a senha, o banco de dados, já o que tudo criptografado. Aí, gente, é a regra de negócio de cada local, né? Então, não há uma maneira certa, né? É uma maneira que funciona para aquela empresa, né? Bebi aqui uma água. Agora, bora continuar. Vou copiar aqui para ganhar tempo, tá, gente? Então, eu tô copiando, colando
Agora eu vou fazer para um campo aqui de idade, tá? Bem, eu vou colocar aqui no for idade e aqui no id e o name, vou apertar Ctrl D, vou apagar e vou colocar idade. Bem, agora eu vou trabalhar com idade, então eu vou trabalhar com tipo de quê? De número. E qual é o tipo? O number, tá? Então, nós podemos ver ó, que aqui eu já tenho ganho uma setinha para cima e para baixo, tá? Então, eu posso aqui colocar o quê? Valores numéricos. Eu posso colocar 15, posso colocar 21, enfim, tá? Então, o que eu fiz aqui, nesse meu input? Eu estou criando um campo numérico, tá? Onde o usuário só vai poder o quê? Digitar números. Vamos ver se realmente é isso. Eu não posso digitar letras. Estou tentando digitar aqui letras. Não vai. Mas ele aceita números. Números sim, tá? Então, por quê? Porque o campo dele é do tipo number. Bem, bora continuar. Bem, já criamos aqui um campo, o nome, o e-mail, a senha, idade. Vamos criar agora uma data de nascimento? Bora lá. Data de nascimento. Colocar nascimento aqui. E aqui no meu ID e no meu name, também vou colocar nascimento, tá bom? E também vai ser um input, mas do tipo, se eu tô falando que é sobre data, tá? Então, ele vai ser do tipo date, tá? E data. Vou rodar aqui e veja só, nós já temos aqui o nosso rótulo, tá? O label chamado data de nascimento. E aqui, olha só, o nosso input, ele já vem em formato de data, tá? E olha, veja só, como eu coloquei lá em cima PTBR, eu vou tirar isso aqui. Ele está reconhecendo da mesma forma. Vamos manter aqui. Ó, vou escolher aqui uma data. Eu já estou pegando a data, né? De hoje, 23 de fevereiro de 2025, mas eu vou colocar aqui dia 1º de março, tá? De 2025. Então, a gente vê que eu consigo caminhar, eu consigo vir aqui e selecionar aqui e tá? Tanto para trás quanto para frente, os anos. Assim como eu posso caminhar aqui pelos meses, escolher o mês, posso ir lá para dezembro e escolher 25 de dezembro, tá? De 2025, ou eu poderia vir aqui e escolher, sei lá, 2029, dezembro 25 do 12 de 2029, tá? Então, eu consigo aqui, de uma maneira simples e fácil, caminhar aqui pelo meu calendário, tá? Então, isso aqui facilita. Bem, bora lá, vamos explicar, tá bom? O que eu fiz aqui, tá? Eu criei um campo de data, usando o quê? Tipo date. Então, o usuário ele vai poder o quê? Escolher uma data. Olha, sempre vocês, tá? Simples e rápido. Bora lá. Agora, agora eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, tá, gente? Eu vou copiar isso aqui. Eu vou colar aqui. Eu vou colocar o gênero. Porque eu quero trabalhar agora com o Rádio Bluetooth, tá? Vou colocar aqui gênero. O tipo vai ser rádio, tá? Então a gente tá criando botões de opções, tá? Nesse caso vai ser rádio Bluetooth. O ID, agora eu vou mudar aqui, tá? O ID eu vou colocar masculino. Agora o name, sim, eu vou colocar gênero, tá?
valor que vai ser atribuído caso o usuário ele escolha essa opção vai ser masculino. E aqui eu vou colocar para aparecer para ele masculino. Eu vou também pular uma linha aqui, tá? Veja só, eu tenho aqui gênero e eu tenho a opção aqui masculino, tá? Então eu posso selecionar ele. Bem, bora lá. Eu vou copiar. E eu vou colar. No ID, eu vou colocar feminino. O name, eu vou deixar sem name por enquanto. O valor, se a pessoa escolher essa opção, vai ser feminino. Feminino, faltou feminino. É o que vai aparecer lá na opção. Presta atenção, tá? Ó, eu vou escolher masculino e eu vou vir escolher feminino. Ops, tem alguma coisa errada aqui. Não tem alguma coisa errada aqui, gente? Veja só. Eu, eu tô querendo aqui. O que eu tô fazendo? Eu tô colocando aqui um formulário que a pessoa ela vai vir aqui, vai preencher os seus dados. E no fim ele vai dizer se ele é masculino ou ele é feminino, tá? Eu quero dar opção para o usuário. Outra, tá? Bem, que eu tô permitindo, ele está permitindo selecionar mais de uma opção. Só que aí você não quer no seu, entendeu? No seu você quer o que? Criar realmente um botão de opção de rádio Bluetooth, aonde a pessoa ela só vai ter direito a uma opção, né? Escolher só uma, ou entre uma ou mais opção, uma única opção, tá? Não importa, gente. Não se apegue ao que está escrito, tá? Se apega assim, eu quero que a pessoa escolha uma única opção, tá? Ou tá lá, vamos lá, aqui podia ser cores, tá? Escolhe aí uma cor. E aqui eu podia ter azul, verde, amarelo, rosa, qualquer cor, entendeu? Mas eu quero que ele escolha uma única cor, a cor favorita dele. Ele não tem mais de uma cor favorita, né? Ele pode gostar de mais de uma cor, mas cor favorita, tá? Eu acho que fica muito mais claro você entender. Bem, eu quero que ele só selecione uma única opção. Pô, mas aqui ele está selecionando duas. E aí eu vou mostrar para você aonde que está a questão, tá? Pensa assim comigo. Vamos colocar aqui gênero, aqui a palavra gênero é uma variável, tá? Vamos colocar assim, para entender, tá? E dentro de uma variável, eu só posso receber, nesse caso aqui, um único resultado, tá? Uma única coisa. Que, por exemplo, seria, ou você ia me dizer que você gosta da cor rosa, ou da cor vermelha, ou da cor azul, enfim, seria uma única cor. Então, uma única opção, tá bom? Então, eu só posso ter. Então, se o usuário escolher masculino, ele já vai ser preenchido aqui. E aí, se eu colocar isso aqui, olha, vamos colocar isso como uma variável. Aqui, agora eu vou rodar aqui, veja só, ó. Vou escolher aqui masculino. Pensa comigo, dentro da variável gênero está o que? O valor masculino. Tá esse valor aqui. Se a pessoa ele vier aqui e selecionar o feminino, aí eu já tenho que tirar o valor masculino dentro da minha variável gênero e colocar o valor feminino, porque aqui dentro só cabe um único valor. Então ele desmarca aqui e aí aceita essa marcação. E agora, dentro da minha variável gênero, tem o que? O valor feminino. Tá? Eu acho que assim fica mais claro de entender, tá? Então, sem palavras bonitas, sem toda uma teoria e blá blá blá, de uma maneira bem simples, tá? Então, eu quero que o usuário só escolha uma única opção, ou A ou B, tá? Como é que eu garanto isso? Dando o mesmo nome, gente, é o mesmo nome, tem que ser o mesmo nome, pensa que isso aqui é uma variável. O mesmo nome da variável, a mesma variável para ambos, tá? Não importa o que eu tenho aqui, tá? Vou colocar aqui cor. Vou colocar aqui azul, verde,
Vou colocar aqui rosa. Vou rodar, tá? Podemos ver que ambos têm o que? A mesma variável, tá? Vamos já aqui escrito gênero, não tem problema. Tá? A mesma variável. Então, eu só vou poder escolher uma opção, entendeu? Ou eu gosto, ou eu quero azul, ou eu quero verde, ou eu quero rosa. Por quê? Porque dentro da minha variável, vamos chamar isso aqui de variável, dentro da minha variável gênero, eu só posso receber um único valor, entendeu? Ou azul, ou verde, rosa. Lembre que esses valores teriam que estar aqui dentro do velho, viu, gente? É o que vai ser entrada aqui dentro da nossa variável. Vou colocar isso dentro da variável. Pensa só, quando eu chamar gênero, o que vai vir dentro de gênero, o valor que eu for escolher. Se eu escolher azul, entendeu? Esse valor aqui vai estar aqui dentro, tá? Então, tá bom. Bora lá. Então, eu tenho que ter aqui a mesma coisa. Se eu mudar e colocar aqui azul, verde, rosa, agora eu posso selecionar todas se eu quiser, entendeu? Ele não vai desmarcar as demais. Por quê? Porque cada variável, eu tenho uma variável diferente para cada um. Então, essa variável foi preenchida? Foi, mas eu não tenho outra variável querendo preencher essa mesma, eu não tenho outro valor querendo entrar dentro dessa variável. Tá bom? Então, eu tenho um valor para cada variável, então eu consigo selecionar mais de um. Tá? Eu acho que ficou claro. Não quero dar essa opção, então eu vou colocar a mesma coisa para ambos, tá? Então, eu vou voltar aqui para gênero. Na verdade, minha cor tá Ctrl Z, que é mais rápido. E aí eu só posso selecionar uma única opção, tá? Bem, para o nosso formulário ficar bonitinho, vamos voltar para o que estava antes, tá? Opa, pronto. Então, tudo funcionando bonitinho, tá? Bem, bora lá. Meu mouse, eu não sei porque ele não tá querendo me ajudar aqui, né? Mas não tem problema. Se o mouse ele para, a gente vai na moda antiga mesmo, né? Eu uso o teclado para tudo. Bem, bora lá. É o próximo agora. Eu vou falar sobre checkbox, tá? Então, agora a gente vai trabalhar com checkbox. Eu vou colocar aqui, vou tirar aqui essa quebra de linha. Aceito os termos e condições. Vou colocar aqui termos. Vou criar nosso input. O tipo dele vai ser um checkbox. O ID vai ser termos. O name, né, vai ser termos e o ID vai ser termos. E aqui eu vou pular duas vezes, quebrar aqui assim. Então, aqui, aceita os termos e condições? Sim ou não, tá? Bora lá, vamos explicar esse input aqui que a gente criou, tá? É, é uma caixa de seleção, tá? Temos aqui um checkbox, então ele é uma caixa de seleção. O usuário ele pode marcar, desmarcar, tá? Nesse caso aqui, gente, ele não é obrigatório marcar, menos que seja validado no código, tá? Então teria que fazer uma validação, tá? E aí, para ver se o usuário marcou ou não, e aí exigir que o usuário ele marque caso ele não tenha marcado, tá? Nesse caso, ele não é obrigatório, mas a gente pode ver que isso aqui é um checkbox. Eu posso marcar, desmarcar, tá? Bem, bora lá. Vamos colocar aqui o label. Agora, vou colocar aqui mensagem. Porque agora a gente vai trabalhar com outra tagzinha, tá? Que vai ser o text area, tá? Eu vou colocar aqui mensagem. Eu vou pular uma linha aqui para ficar bonitinho.
Na verdade, eu vou pular duas para ficar melhor. Vou dizer aqui o text area. Vou colocar o name mensagem. O ID mensagem também. Pronto. Só para ficar tudo no mesmo padrão, né? Então, a gente aqui é nosso text area. E aqui a gente consegue digitar qualquer coisa. Bem, o que que é um text area, né? O que que eu estou falando? Eu estou criando aqui uma área de texto onde o usuário ele pode digitar mensagens maiores, tá? Então, caso eu quero deixar o usuário à vontade, né, para deixar a sua mensagem, deixar o seu feedback, é, enfim, né, para dar alguma, se ele quiser, né, adicionar algo, né? Por exemplo, a gente vai comprar algo, pedir um lanche, né? Lá tem, né? Não tem lá. Você pode acrescentar alguma coisa. Então você tem aqui a caixa de mensagem. Essa caixa de mensagem é onde você consegue digitar coisas a mais, entendeu? Você deixa o usuário livre, né? Deixa ele lá colocar aí o que ele deseja, tá? Então a área de texto onde o que o usuário ele pode digitar mensagens maiores. É isso. Essa é a funcionalidade do Text Area, tá? Bem, bora lá. Acho que eu só vou deixar aqui só um pulinho de linha mesmo. Deixa eu dar só um. É, pronto. Tá melhor. Isso. Vou pular aqui as duas linhas. E agora nós vamos fazer, tá? Um rótulo para a seleção de cidades, tá? Então, quando a gente fala de seleção, a gente já pode já pensar o que numa tag chamada select. Tá? Pensa assim, eu vou, eu quero ter ali uma lista de opções, né? Quando a gente pensa em opções, pensa só comigo, gente. Pensei em opções, vou dar várias opções. Eu tenho várias cidades brasileiras onde eu quero que o usuário possa escolher, entendeu? Ou poderia ser estados, né? Enfim, tá? Então eu quero dar opções para a pessoa escolher. Então, se eu penso em opções, eu posso pensar o quê? Uma lista, tá? Porque o quê? Nós temos que ter pensamentos do quê? De atores. Então, quando a gente pensa assim, nossa, muitos elementos, eu tenho muitos elementos, e onde eu tenho vários elementos? Dentro de uma lista, né? E dentro de uma lista, a gente percorre essa lista pegando o que? Cada elemento da nossa lista, tá bom? Então, eu posso ter o que? Um select, tá? Que um select, ele faz o quê? Ele cria uma lista, nesse caso, ele vai criar uma lista suspensa para a gente poder o quê? Escolher a nossa cidade. Eu vou criar aqui o ID, o name vai ser cidade, e o ID vai ser cidade. Dentro do select, eu tenho mais uma tag, entendeu? Pensa só. Eu vou criar uma lista suspensa para escolher a cidade. Mas eu tenho que dar as opções para o usuário escolher intuitivo. Eu tenho uma tag option, tá? Que são as opções. Que é o valor, entendeu? Que o usuário vai escolher. E aqui é o que, é o que eu vou estar perguntando para ele. Ó, você quer escolher a cidade de São Paulo? Vou copiar aqui. Você quer escolher a cidade Rio de Janeiro? Você quer escolher a cidade de Belo Horizonte? E assim por diante, né? Poderia colocar aqui várias outras cidades, Florianópolis, Manaus, Aracaju, Curitiba. Enfim, eu poderia vir aqui e trazer várias cidades brasileiras, lindas cidades, né? Que o nosso Brasil tem. Então eu poderia colocar aqui. Mas vamos aqui, né? Por fim de estudo, somente 3 já está de bom tamanho. Então, esse é o valor, gente, que vai. Quando o programador ele puxa lá, né? A pessoa responsável, ele pegar e puxar lá o cidade, né? Pelo name, né? Cidade, o que, que vai estar atribuído dentro dele, né? O valor que o usuário escolheu. Se você escolher São Paulo, eu quero que seja atribuído para dentro dele SP, que a pessoa já vai entender que é de São Paulo. Vou colocar minúsculo, tá? Vamos chamar maiúsculo mesmo para ficar também melhor de visualizar aqui. SP, Rio de Janeiro, RJ, Belo Horizonte, BH, tá? Bem, bora rodar aqui e veja só. Faltou aqui meu label, né? Que eu não coloquei. Esqueci, mas vamos colocar aqui o nosso labelzinho.
Eu não vou quebrar a linha. Vou colocar aqui cidade. E aqui no nosso for a gente vai colocar cidade também. Fica tudo no mesmo padrão. Pronto. Então, a cidade aqui, quero São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, né? Então, eu poderia ter aqui várias opções. Lembra, gente? É uma lista de opções. Tá? E o que o usuário ele escolher vai ser atribuído aí, vamos colocar aqui como a nossa variável cidade, e qual é o valor que vai ser atribuído? Se eu escolhi São Paulo, tá? O valor SP vai ser atribuído. Bem, BR, quebrar a linha, bora continuar, tá? Bem, eu acho que aqui nós já temos um formulário legal, vocês não acham? A gente já aprendeu, olha, veja só quantas coisas a gente aprendeu aqui. Nós aprendeu a utilizar o tipo text, que é o tipo texto, o tipo e-mail, para pegar aí o e-mail, o password para senha, o number para números. A gente viu como trabalhar com data, date, o Rádio Bluetooth, tá? Então, os botões aqui de Rádio Bluetooth. Nós aprendemos checkbox. Aprendemos também a utilizar a tag text area. Aprendemos a trabalhar com select, né? Criar uma lista suspensa para escolher, nesse caso, a cidade, tá? E agora, vamos só fazer mais duas coisinhas aqui. Vamos criar aqui um input do tipo submit, e o valor dele vai ser enviar. Eu vou criar outro input, que o tipo dele vai ser reset, o valor dele vai ser, ele não vai ter esse name aqui, ele vai ter um velho, que vai ser limpar, tá? E eu já vou explicar cada um deles. Então, nós temos aqui o enviar e o limpar, tá? Então, nós temos aqui o botão, primeiro aqui, o primeiro input, tá? É um botão que envia os dados preenchidos no formulário. Ele vai enviar para onde, gente? Para essa barra enviar, tá? Só que ele não vai encontrar nada lá, porque não tem esse caminho. E o botão reset, ele faz o quê? Ele limpa todos os campos do nosso formulário, tá? Então, ele vai... o que ele vai fazer? Ele vai restaurando para o estado inicial, para o estado vazio, tá? Então, bora lá. Eu vou escrever, vou colocar aqui só algumas coisas, tá? Obrigada por me acompanhar até aqui. Eu vou colocar enviar, só para vocês verem. Vou até comentar aqui, gente. Ele vai tentar enviar para esse aqui, ó, por barra enviar, tá? Então, ele vai tentar pegar o caminho aqui, C, meu caminho não, C. Então, ele vai tentar pegar aqui o C, enviar. Tem esse caminho aí. Ó, eu não tenho esse caminho, eu não tenho. Então, não foi possível acessar seu arquivo. Por quê? Porque não existe, né? Isso aí é só ilustrativo. Bem, tá tudo aqui. Se eu colocar, apertar aqui o input de limpar, vamos ver o que vai acontecer? Ele limpa tudo. Então, tá tudo funcionando. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham entendido cada tag, cada elemento, cada atributo, como é que funciona, como é feito, tá bom? E para que serve cada coisa, tá? Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau!